Olá, no PubTech de hoje você vai ver: o mercado das startups de delivery está aquecido, o cardápio é variado e uma ferramenta nova, aliada à inteligência artificial, tem ganhado espaço. Em 3 meses de operação, a ferramenta, que converge com as redes sociais, já aparece no relatório de foodtechs nacionais e conta com dezenas de clientes em 5 estados do país e está avaliada em mais de 4 milhões de reais. Para nós é um baita orgulho, porque a gente está trabalhando há muito tempo em cima dessa plataforma, deixar ela redondinha, né, e está funcionando, os clientes estão vendendo, né? Foi em um momento de renovação que os negócios deram certo para um empreendedor do sul de Santa Catarina. Com o crescimento da empresa, veio a necessidade da ampliação da área física e a ideia foi além. Eles decidiram criar um parque tecnológico, podendo abrigar as ideias de outros empreendedores. Eu acredito que o mundo compartilhado ele é muito mais gostoso e você também não se sente muito solitário naquele espaço ali. Você pode também compartilhar experiências com outros empresários. Nokia tem aumento de receita no primeiro semestre deste ano e Apple compra a divisão de modems da Intel e Samsung aposta no fim dos smartphones nos próximos 5 anos. Tudo isso e muito mais agora no PubTech. Olá! Uma startup que surgiu de outra. Assim começou o negócio digital que oferece uma solução para receber e gerenciar pedidos de lanchonetes e fast foods. Utilizando a ferramenta de chatbot, o negócio automatiza todo o atendimento utilizando as redes sociais. Em 3 meses de operação, a empresa já tem 30 clientes e está avaliada em 4 milhões de reais. Após dominar as maiores linguagens de chatbot, a startup que o Felipe e os amigos desenvolveram ganhou espaço no mercado, oferecendo a tecnologia para grandes empresas. Devido ao sucesso, o negócio começou a receber uma demanda tão grande de serviço que eles decidiram mudar o foco, mas mantendo a essência de uma startup e o ramo de atuação. Então a gente decidiu não perder essa essência de sonho de virar uma startup e escalar um produto, né, com o mínimo esforço possível, com a maior abrangência, e voltamos a procurar um nicho usando a nossa expertise nessa área de tecnologia e inteligência artificial. A gente encontrou um que já tem bastante proximidade com tecnologia, que é os sistemas de delivery. Hoje que todo mundo já tem uma proximidade de entrega, de buscar algo para comer através de aplicativos, né? Então a gente decidiu criar e achar um espaço nesse meio todo, que foi criar uma solução para restaurantes e lanchonetes, em que a gente entrega uma plataforma white label, né, que o cliente pode, não fica a nossa marca, fica a marca dele, né, o cliente pode personalizar ela inteira, botando seu cardápio, botando tudo que ele tem para oferecer como produtos e serviços e conectar diretamente em suas redes sociais. Diferente dos demais serviços disponíveis no mercado, o cliente não precisa estar em uma plataforma externa, junto aos concorrentes. A ideia é compatível com o Facebook, WhatsApp, Instagram e até mesmo no site da empresa. Após o cadastro, a PedLogo habilita o serviço e o usuário configura de acordo com o segmento e só tem que aprovar o pedido do cliente. Consegue entrar no nosso site, na pedlogo.online, e se cadastrar e começar a trabalhar por conta mesmo, sozinho lá, e conectar em suas redes, customizar suas mensagens do bot que ele gostaria de colocar, né, e disponibilizar para o cliente dele o pedido diretamente nas redes sociais, que hoje é um grande problema dos restaurantes, né, que a gente percebeu, é que quando tu vai fazer um pedido em rede social, tem pouca gente para te atender ali, porque o pessoal de restaurante e lanchonete está preocupado com o atendimento no balcão, o atendimento no telefone e a rede social, que ele ficou o dia inteiro trabalhando para chamar os clientes, e o cliente está vendo aquela imagem chamando a atenção. Quando o cliente chama, não tem ninguém para responder, e quem tem fome não espera. Olha, a gente está trabalhando com um modelo de negócio de R$ 39,90 por mês, né, a mensalidade, e R$1 por pedido feito. Não é baseado em percentual, é só R$1 pedido feito, não feito não tem. Então, assim, é bem acessível, né? Tem um retorno, né? Pensa, o cara em um dia 280 pedido. Então, assim, a gente está fazendo para que o pessoal aceite essa tecnologia e coloque no seu negócio e veja que tem resultado. Com 3 meses de operação, a empresa já conta com 30 clientes em 5 estados do país, com prospecção de novos clientes até mesmo em outros países.
No mercado, o negócio já está avaliado em mais de 4 milhões de reais. Já estamos pensando em fazer o primeiro cliente nos Estados Unidos, né, para testar. Assim que a plataforma estiver toda traduzida, nós vamos começar a implementar lá fora. Então, aquele sonho de não deixar morrer a startup e escalar um produto, a gente decidiu bater o pé, pivotar na linguagem de startupeiro, né? E focar no nicho que a gente acha que realmente daria certo com o que a gente tem de essência e capacidade técnica para executar. A gente já teve um valuation de 4 milhões de reais pela empresa, se alguém vai pagar, não sei, mas pelo menos pelo que ofereceram, né, pelo quanto vale o total, ela está em 4 milhões de reais, isso é uma coisa boa, é um indicativo bom para nós, né? Vamos atrás de investidores e negociando o percentual da empresa, porque a gente quer que ela cresça o mais rápido possível para a gente poder aumentar o mercado. Para surpresa dos criadores, a ideia já aparece entre as 330 startups do relatório de Foodtechs nacionais da aceleradora corporativa Liga Ventures, na categoria Gestão do Varejo. Uma conquista e tanto para quem achava que um resultado como esse só seria possível a longo prazo. Isso para nós é um baita orgulho, porque a gente está trabalhando há muito tempo em cima dessa plataforma, deixar ela redondinha, né, e está funcionando, os clientes estão vendendo, né? Ontem, por exemplo, foi dia da pizza, né? Então, a gente tem muito essa coisa do custom service, de ajudar o cliente a vender, então a gente conseguiu construir também essa relação com o cliente, de ajudar ele a divulgar o pedido dele, para dizer que ninguém vai ficar sem pedido, porque é feito muito mais pedidos, né, no dia da pizza. Assim como foi no dia dos namorados, por exemplo, teve um cliente específico nosso que vendeu, acho que teve 280 pedidos atendidos pelo nosso chatbot na rede social dele. Então, assim, dia dos namorados todo mundo sabe que é uma loucura e é difícil tu atender todo mundo, imagina a rede social. Então, olha quantos pedidos ele iria perder se não tivesse a tecnologia. Então, a gente sabe que isso é uma coisa que naturalmente as pessoas vão aderindo, é uma tecnologia que também não é difícil de conectar, porque já estão acostumadas com alguns aplicativos. É só questão das pessoas conhecerem e começarem a utilizar. Em 2008, uma crise financeira arrasou a economia mundial, terminando com uma série de negócios. Em meio a essa turbulência, muitos empresários tiveram que se reinventar. Na história que vamos mostrar agora, o empreendedor deu o que a gente chama de o pulo do gato. Ele desenvolveu uma placa eletrônica e hoje a empresa dele fornece equipamentos de pesagens para as maiores fabricantes de alimentos do país. Toda a história da empresa começou com uma plaquinha como essa. Ela foi construída com a ajuda de um financiamento e hoje, 10 anos depois, o negócio de automação especializado em indústrias de alimentos cresceu. Nos últimos 3 anos, eles passaram a atender grandes players do mercado nacional e até com exportação. Foi nesse momento que o Jailson decidiu expandir as estruturas físicas da empresa, que antes funcionava em um parque tecnológico. Pensando fora da caixa, ele criou o próprio parque. Então vamos mudar a estrutura da construção e vamos transformar tipo um centro de inovação, tipo um parque tecnológico, tendo como base o Uniparque da Unisul, por exemplo, tendo como base o Parque Alfa lá em Florianópolis e outros lugares do mundo que eu visitei, assim, onde o pessoal compartilha a empresa, compartilha o prédio, e compartilha guardas, compartilha toda a infraestrutura do ambiente em si, restaurantes. Então eu gosto muito dessa ideia de trabalhar em grupo. Eu acredito que o mundo compartilhado ele é muito mais gostoso e você também não se sente muito solitário naquele espaço ali. Você pode também compartilhar experiências com outros empresários e os próprios funcionários em si, né? Trabalhando em várias empresas, mas no ramo tecnológico acabo trocando experiências também de vida, acabo trocando conhecimento
Eu gosto muito desse ecossistema nesse sentido. O compartilhamento de espaço proporciona muito mais do que a redução de custos. É uma possibilidade de integração entre as empresas instaladas. A ideia aqui é focar na área da eletrônica. Assim como o Tubarão está puxando o hub de saúde, né, acho que tem todo o sentido, eu quero puxar o hub, vamos dizer, da eletrônica, tendo como base lá o Vale de Santa Rita do Sapucaí, tendo como base até grandes empresas em Santa Catarina mesmo, por exemplo. Se a gente olhar para a Intelbras é uma empresa de eletrônica que fabrica telefones e outros equipamentos mais, né? Então já isso aqui é uma das empresas que estão participando aqui do espaço coworking que vocês têm, né? Sim, a WMW é uma super empresa aqui na região que faz sistemas para força de vendas. Então é uma âncora aqui no parque, por exemplo, né? E fiz questão que eles estivessem aqui comigo para dar sustância ao parque, né? Isso é o que a gente quer aqui, na verdade, incluir os jovens, né, nesse segmento tecnológico, que essa é uma economia nova que está nascendo na região. Então, Jailson, além da infraestrutura, a preocupação de ter a infraestrutura para as empresas, os funcionários, os colaboradores têm todo um espaço de recreação, de alimentação, até com projeções de outros investimentos ou de outros atrativos aqui dentro do parque, né? Aqui nós criamos um espaço tipo um pubzinho. Então, meio-dia é almoço, à tarde vira uma lanchonete, à noite vira até um happy hour com chopp para a galera. Geralmente, ou quase 100% dos coworkers, eles têm também a parte de alimentação no próprio parque para que evite que o pessoal se debande, por exemplo, saia fora. Então, esse foi o ambiente que resolvemos criar nesse sentido, espaço gourmet, mas com o objetivo também de se reunir e trocar ideias, onde que as empresas todas então compartilham a mesma mesa, vamos dizer. E é no agronegócio que eles estão de olho. A aplicação de tecnologias nos processos produtivos é cada vez mais comum na agroindústria. O Brasil já é o segundo maior exportador de alimentos do mundo e a tendência do mercado é a agricultura de precisão, prática que utiliza a tecnologia de informação para a automação agrícola nos vários processos da cadeia produtiva. Hoje a gente tem dados que provam que o Brasil, 25% do alimento do mundo já sai do Brasil, né? Considerando que hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E daqui a 30 anos vai ter 9 bilhões de pessoas no mundo, vai ter mais 2 bilhões de pessoas para alimentar. Então a tendência é que o Brasil chegue a 30% até 40% dessa responsabilidade de alimentar esse pessoal no mundo. Então, porque nós temos terras aqui, aqui não neva, então é um local propício para a criação de gado, para a plantação de soja, para milho e tudo mais, mas falta tecnologia para esse setor. Então, se hoje você pegar tratores, você pegar colheitadeiras, você vai ver muitas empresas externas, né, fornecendo esse equipamento aqui. Se a gente falar também equipamentos de pesagem de precisão, equipamentos para corte de frangos automáticos, máquinas de embalagem automática, você vai ver muitas empresas também estrangeiras vendendo esse produto aqui. Então nós temos que ser bom em alimentos, como nós já somos, mas nós temos que também ser bom em tecnologias para processar esse alimento. Jailson, então nessa prospecção que você falou, fica um chamado aí para as startups, né, de investirem ou criar negócios ligados nessa área do agronegócio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu participo da CAT, da Vertical de Agronegócio, é uma vertical que cresce vertiginosamente, vamos dizer assim, com muita gente pedindo soluções para agronegócios. Por exemplo, hoje se você falar alguns segmentos da sociedade, algumas empresas já fecharam as portas e não voltam mais, né? Um exemplo bem clássico, por exemplo, da Kodak em si, né? Que hoje se transformou em digital, né? Eu também não sei como vai funcionar telefonia fixa, internet, TV por assinatura e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai ter um super canal, vamos dizer, de streaming, que daí vai derivar tudo. E daí, o que eu quero dizer? Que tem muita coisa nova por acontecer, né? E a demanda, né, de tecnologia é muito, assim, tá sendo muito demandada. Estamos aqui próximo do Porto de Imbituba, aeroporto de Jaguaruna, BR-101, a poucos metros aí de Gravatal e Tubarão. Foi estratégico para ti? Tu pensou nesses detalhes para a implantação do Parque Tecnológico?
As empresas que estão vindo aqui estão adorando essa experiência, né? Porque, enfim, o centro da cidade não é para se instalar indústrias, é um parque tecnológico no meio de uma cidade, senão só vai virar um prédio vertical. E a gente sabe que o parque, das características que eu estou criando, ele vai precisar galpões, né? Tipo o Perini Parque, da maneira que está se espalhando. Então aqui nós temos condições de se espalhar, de criar novos galpões e estar no mesmo espaço, novos prédios aqui, tudo no mesmo espaço. E ao longo dessa rodovia aqui, observando Pozo Alto, São Martinho, aqui Tubarão, isso vai se juntar, já está meio junto isso. Então pode ver que tem várias indústrias na beira da rodovia. Então podemos dizer que isso aqui é o nosso grande parque, vamos dizer, entre Gravatal a Tubarão, várias indústrias, né, ao longo da rodovia. Então eu estou no meio desse, vamos dizer, eu estou no meio desse cenário. Então, para mim é fantástico aqui, o pessoal que vem adora. Estou super feliz, né, de ter colocado nesse local o empreendimento. Viajando o mundo, Jailson busca estar atento às novidades e planeja a expansão do parque, instalado em uma área de 5 hectares. 6 meses de atuação, pouco tempo na área, vocês já atraíram negócios internacionais, é isso? Sim, nós estamos aqui do início do ano, né? Estamos no meio do ano. E, por exemplo, uma das grandes aquisições também foi a PCN do Brasil Telecom, uma certificadora Anatel agora no estado do sul do país, que antes, se você precisar de alguma certificadora de equipamento telecom, tinha que ir a Campinas, por exemplo. Agora você tem aqui em Gravatal, aqui junto com a gente. Como é que surgiu o contato deles? Como é que eles descobriram vocês? Eu fui na Tecnopuc lá conversando lá com o pessoal que fazem certificações de equipamentos eletrônicos e percebi que lá não tinha essa câmara anecoica aí, esse certificador Anatel. Então sempre tinha que se deslocar a Campinas. Então procurei me informar quem que é a certificadora na região atualmente. E o pessoal falou, olha, tem uma coreana que se instalou já, está se instalando pelo mundo todo e pode ser uma alternativa para nós aqui no Brasil. Entrei em contato com eles, eles gostaram da ideia, vieram aqui. O projeto não é simplesmente um escritório, é uma câmara anecoica para certificação de equipamentos eletrônicos, uma câmara de 10 metros de altura, para que a gente possa certificar, por exemplo, uma cadeira de dentista, para que possa certificar uma máquina dessas que eu fabrico como um todo, porque nós estamos falando da internet das coisas. Internet das coisas é um monte de equipamento conversando entre si. Agora imagina nisso, tudo isso sem fio, daqui a pouco muita gente conversando, muitos equipamentos conversando, nada funciona. Então existe uma normatização para a internet das coisas funcionar e começa pela quantidade de radiação que aquele equipamento faz na hora de comunicar. Tipo, você tem um monte de antenas e cada uma antena atrapalha a outra. Então essa empresa faz esse papel de analisar o aspecto da onda, analisar o quanto que esse equipamento é comprometedor ao ambiente externo e ao contrário, quanto que o ambiente externo é comprometedor a ele. Então, a partir da primeira placa eletrônica que nós construímos, nós desenvolvemos esse terminal industrial e desse terminal industrial nós fabricamos checadoras de pesos. Então, se eu fosse resumir em 2 palavras, o que a Lenk faz? De fato, fabrica balanças, fabricante de balanças. Só que balanças que pesam em movimento e com muita rapidez, né, para ser colocado em linhas de produção. Por exemplo, se você hoje está embalando 1 quilo de arroz, por exemplo, automaticamente, você tem que certificar que aquele quilo de arroz tem realmente 1 quilo dentro. Então, se a velocidade que hoje uma máquina embala arroz, você não teria, assim, teria que ter muita gente para dar conta da máquina, para conferir quilo a quilo. Então, essa máquina faz isso automático. Você solta esses pacotinhos numa esteira, a máquina vai conferindo um a um, se o que tiver fora ele rejeita. Ele também tem a capacidade de regular a máquina de invase. Então ela pode avisar para quem está invasando esse arroz, por exemplo, invasando esse produto, dizer, coloca menos produto, coloca mais produto. Essa máquina, de acordo com o formato do produto, por exemplo, um produto assim, tipo um potinho de gelatina, por exemplo, ela consegue fazer 120 pecinhas dessas por minuto. Seria 2 por segundo. Quando a gente está falando assim, uma bolsa de 5 kg de açúcar, por exemplo, daí dá em torno de 50 peças por minuto. Considerando os equipamentos que existem hoje no mundo, o meu trabalho é dentro desse normal e não conheço uma empresa no mundo que trabalha mais rápido que as máquinas nossas. Então a gente está no mesmo patamar da concorrência e às vezes até um pouquinho mais. Então aqui é uma verificadora de peso semelhante à outra que nós mostramos, só que essa é para caixa. E ela tem uma função adicional, ela confere o peso da caixa e aplica a etiqueta, rotula a caixa.
Então, com informações de rastreabilidade, peso e toda a informação necessária que precisa ir numa etiqueta de uma embalagem secundária de um produto. Está ligada a um sistema de gestão, então ela aponta a produção também ao mesmo tempo. Então ela tem essa função de integrar a um banco de dados, de mostrar quantas caixas passou pela máquina no dia, rotular a caixa, conferir peso e aplicar a etiqueta. Conseguimos aplicar até 50 caixas, né, por minuto, nós conseguimos. As caixas de 18, 20 quilos, por exemplo, cada caixa. Então, aqui é uma classificadora de peso, ela faz até 320 peças minuto e ela combina peso para formar 1 quilo, formar 2 quilos, formar pesos padrões, por exemplo. Hoje a indústria de alimento ela precisa de muita velocidade. Por exemplo, você vai comprar 1 quilo de coxinha de asa, por exemplo. Você teria que, numa produção de 20 mil ou 30 mil embalagens dia, precisaria de muita gente. Então essa máquina, por exemplo, ela trabalha por 80 pessoas. Ela pesa pecinha individual e vai formando pacotinhos de 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, fazendo combinação, tipo, pega 100 gramas com 130, que já dá 230, pega mais 200 gramas e assim vai combinando. Quando deu 1 quilo, ela solta o pacotinho. Nós somos um dos únicos fabricantes no Brasil, tecnologia 100% nacional, financiada pelo BNDES. Então essa máquina realmente tem apoio do governo, está inserida na lei da informática em si. Essa aqui está totalmente de acordo com a política do governo de nós termos tecnologia nacional para a indústria de alimentos. Essa máquina realmente é um orgulho para nós, né? E vamos dizer que a indústria de alimentos em si não precisa mais recorrer ao mercado externo para comprar esse tipo de produto. Nós temos ele aqui agora no Brasil. A Tesla anunciou a exibição de streaming em telas de veículos e a Samsung aposta no fim dos smartphones em 5 anos. Veja esse e outros destaques agora no Minuto Tech. A Tesla anunciou a exibição de conteúdos da Netflix e do YouTube nas telas multimídias dos veículos produzidos por eles. Os streaming de vídeos só estarão disponíveis enquanto o carro estiver estacionado. Recentemente, a Tesla relatou que os pilotos poderiam jogar nos monitores Fallout Shelter e alguns clássicos do Atari, como Tempest e Pole Position. O Model 3 e os futuros proprietários do Model Y provavelmente terão a melhor experiência de vídeo no carro, já que esses veículos usam telas horizontais. O Model S e o Model X, por outro lado, têm telas vertical. Impulsionada pela demanda do 5G e com maior crescimento na América Latina, a Nokia aumentou a receita no segundo trimestre e no acumulado do semestre. Segundo o balanço financeiro divulgado pela fornecedora finlandesa, a receita líquida da companhia foi de 5,6 bilhões de euros no trimestre, um avanço de 7%. No acumulado do semestre foi de 10,7 bilhões de euros, ou 5% acima do registrado no ano passado. A área de redes é responsável pela maior parte do total. A Apple comprou a divisão de modems para smartphones da Intel por $1 bilhão. Na aquisição, que deverá ser concluída no último trimestre de 2019, a Apple ficará com as propriedades intelectuais, os equipamentos e os ativos e absorver os mais de 2.000 funcionários. Bob Swan, CEO da Intel, disse que o dinheiro da Apple servirá para avançar no desenvolvimento de modems 5G para outras áreas, além dos smartphones. Para a Samsung, em 5 anos, ninguém mais vai usar smartphone. A empresa aposta em outros hardwares, como relógios e roupas inteligentes e a integração de aparelhos de internet das coisas. O lançamento do Galaxy Fold tem sido um grande desafio para a empresa coreana. O hardware dobrável é uma espécie de ponte para o futuro sem smartphones. Para os gestores da companhia, a partir deste ano, se abre uma nova fase em razão ao surgimento da internet das coisas, do 5G e da inteligência artificial. O PubTech de hoje fica por aqui. Acompanhe a Pix TV nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. O nosso endereço é @PixTVDigital. Continue acompanhando a nossa programação e até mais!